Olá, me chamo Luísa Carla Augusto Molina, sou estudante da Universidade de Maringá e venho apresentar o trabalho Estudo e Avaliação de Revestimento Fotocatalítico em Estrutura Polímera Impressa por Tecnologia 3D. A micropoluição hídrica é resultado da presença de elementos classificados como poluentes orgânicos emergentes, e tem chamado a atenção da comunidade científica por causa dos efeitos deletérios ao meio ambiente e possivelmente à saúde humana. Os estudos sobre fotocatálise heterogênea como sendo uma solução se mostrou muito eficiente em sistemas de bancada, porém com algumas dificuldades como a reutilização dos materiais fotocatalíticos e alta taxa de desativação. Nesse contexto, existe necessidade em adequar metodologias para os sistemas com fotocatalisadores estruturados que permanecem no sistema com o auxílio de suportes. Esses suportes precisam ser facilmente moldados e adaptados de acordo com as necessidades únicas e exclusivas de cada sistema. Essa fácil adaptabilidade dos polímeros, que são materiais versáteis, pode ser possível utilizando técnicas de impressão 3D, que manufaturam sólidos com dimensões e detalhes únicos e personalizados. Essa tecnologia vem ganhando fama no contexto nacional devido ao baixo custo e simples operação, apesar da escassez de trabalhos na literatura. O revestimento fotocatalítico foi feito utilizando óxido de zinco, pois é um material amplamente reportado na literatura, com alta área superficial e capacidade fotocatalítica. O princípio da fotocatálise é a ativação do catalisador por luz ultravioleta para a formação de radicais hidroxila, que possuem alto potencial de oxidação e redução, desempenhando um papel importante na degradação de compostos orgânicos. Os objetivos gerais desse trabalho foi estudar e avaliar revestimentos fotocatalíticos de óxido de zinco em materiais poliméricos utilizados em impressoras 3D. Pode-se destacar a modelagem 3D das estruturas utilizadas, a síntese dos revestimentos, melhorias na resistência mecânica e aderência do revestimento fotocatalítico e também a avaliação da sua atividade fotocatalítica para a remoção de micropoluentes. Material e métodos para a síntese das estruturas fotocatalíticas. Primeiramente, a modelagem 3D das estruturas foi feita usando o pacote computacional SolidWorks. Essas geometrias são semelhantes aos anéis Powering, com aproximadamente 2 cm de diâmetro por 2 cm de altura, como mostra a figura 1, e os modelos foram impressos com material ácido polilático, PLA, por meio de uma impressora 3D da marca Stella. Além disso, foi feito um pré-tratamento das estruturas, com o objetivo de aumentar a rugosidade da superfície delas, usando uma lixa-massa 360. A área superficial adicional criada pela abrasão aumenta o número de interações adesivas e aumenta a eficiência no processo de deep coat para fazer com que o revestimento fique na superfície dessas estruturas. Para a síntese dos revestimentos, usamos um Erlenmeyer de 500 ml, onde foram adicionados 300 ml de álcool etílico PA, 50 ml de água, 20 gramas de acetato de zinco e 4 gramas de óxido de zinco comercial da marca Sim. A solução em seguida ficou 30 minutos em um sonicador e então transferida para um agitador magnético a temperatura ambiente, em agitação de 400 RPM durante 24 horas. Isso para homogeneizar a solução. O processo de revestimento foi feito utilizando o método Deep Coat. Nesse estudo, o tempo que a estrutura ficou submersa na solução precursora foi de 1 minuto, enquanto de secagem entre as submersões foi de 15 minutos.
4 ciclos de submersão e secagem foram feitos, sendo que a última secagem durou 48 horas, e as estruturas depois disso foram lavadas e secas durante 24 horas novamente, para retirada de excesso de catalisador. A temperatura de secagem foi de 5 graus Celsius. A análise da atividade fotocatalítica. Os ensaios fotocatalíticos foram realizados em um reator do tipo tanque agitado, um Becker de 600 mm, com iluminação UVA na parte superior. No total, foram utilizadas 6 lâmpadas tubulares de padrão T8 em 15 watts de potência cada um. Soluções de volume de 350 ml de paracetamol foram preparadas para os ensaios, na qual 2 concentrações distintas foram utilizadas, de 25 mg por litro e de 10 mg por litro. Aligotas foram coletadas com intervalos de 10 minutos durante 1 hora de ensaio, e as aligotas em seguida foram analisadas por espectroscopia UV-Vis. Resultados de discussões. Na figura 2 a gente vê as estruturas já com revestimento de óxido de zinco. Distribuídas entre 5 estruturas, houve um acúmulo total de quase 1 grama de fotocatalisador. Um dos desafios encontrados durante esse processo foi a dificuldade de manuseio dessas estruturas no Deep Coat, por isso que é possível observar regiões desiguais de fotocatalisador. Para os resultados da análise da atividade fotocatalítica, a gente tem a tabela 1, dados de concentração de paracetamol em função de tempo, dentro de uma faixa de comprimento de onda entre 200 a 400 nanômetros. A partir desses dados, a porcentagem de degradação foi calculada como uma representação da fotodegradação de paracetamol através da equação de Lambert. A figura 3 mostra essa porcentagem de fotodegradação em função do tempo. O gráfico demonstra um padrão de aumento da degradação nos primeiros 10 minutos, seguido de um decaimento e, por fim, uma relativa estabilização. Isso possivelmente está relacionado com a dissorção inicial do poluente na superfície do catalisador, que acontece em paralelo com a degradação. Ao longo do tempo, essa adsorção é desfeita, o que causa um aumento na concentração de paracetamol e, consequentemente, na diminuição da porcentagem de degradação. O primeiro teste feito, por outro lado, não ocorreu de forma esperada, tendo uma degradação irregular e menor do que os ensaios de reuso. É provável que o revestimento não tenha aderido homogeneamente. Dessa forma, parte do catalisador total aderido não foi ativada, porque estava impedida da iluminação pelas camadas adjacentes. Como certa massa do catalisador saiu a cada ensaio, a distribuição do catalisador superficial começou a homogeneizar, devido à perda do excesso de catalisador. Isso é evidenciado com o aumento da porcentagem de degradação a cada novo reuso, ao mesmo tempo que a massa de catalisador no sistema estava diminuindo. Para tentar contornar esses resultados insatisfatórios, foram repensados alguns ajustes. Antes dos ensaios, foram feitas sucessivas lavagens após o processo de revestimento, até que a perda da massa entre cada uma delas alcançasse valores na casa de 0,0 gramas, como forma de homogeneizar a camada de revestimento e evitar a lixiviação do catalisador durante o processo de degradação. Usando 10 estruturas desta vez como forma de aumentar a quantidade de catalisador e melhorar o desempenho, a massa de catalisador nas estruturas do teste 2, feito em seguida, calculada a partir da equação já citada, foi de 1,24 gramas, 33% a mais do que no primeiro teste. Além disso, foi considerado também um tempo mínimo,
de 10 minutos no sistema em escuridão, antes de ligar a iluminação UVA, para que o efeito de adsorção na superfície de catalisador não influenciasse tanto na análise de concentração e atividade fotocatalítica das amostras. A tabela 2 mostra os dados de concentração de paracetamol em função do tempo durante esse teste 2, feito com os ajustes. A partir dos dados da tabela, a porcentagem de degradação foi calculada novamente e é possível observar que as lavagens antes dos ensaios de fato diminuíram a lixiviação da massa de catalisador durante o teste. A menor concentração de poluente também evitou a ocorrência dos picos estourados nos espectros UV-Vis nos ensaios. Todavia, o tempo inicial de 10 minutos no escuro evidenciou que a atividade fotocatalítica do revestimento é equivalente ao processo de adsorção na superfície de catalisador, ou ao mesmo inferior, como no caso do teste 2, que é mais evidente através dessa figura 5, que é a razão de concentração de paracetamol sobre concentração inicial em função de tempo. Diante desses resultados, o revestimento preparado tem potencial de adsorção, tendo capacidade de se prender à superfície do suporte, com relativa adesão e de capturar poluentes em sua superfície. Porém, observa-se uma deficiência de sua atividade fotocatalítica, comparado com outros estudos com o óxido de zinco nas mesmas condições de iluminação e poluente. Possivelmente, a solução precursora provocou a desativação parcial da capacidade catalítica do óxido de zinco ou a adesão de partículas que não eram catalisadores no suporte, como, por exemplo, o acetato de zinco desidratado usado para saturar a solução. Conclusão: o revestimento final usado alcançou alta capacidade de adsorção, contabilizando uma média de 0,2 gramas de catalisador aderidas na superfície dos suportes e com alta taxa de captura dos poluentes em sua área superficial durante os ensaios. No teste 1, a porcentagem de degradação aumentou conforme os ensaios progrediram, evidenciando a presença de camadas aglomeradas de catalisador que bloquearam a atuação efetiva da massa total no sistema. Ao serem lixiviadas, por estarem ligadas mais à superfície do catalisador do que à do suporte, eram mais propensas a ser carregadas pelo fluido em contato, possibilitaram maior degradação do poluente. Levando isso em consideração, o teste 2 foi conduzido com alguns ajustes para evitar a lixiviação e a influência da dissorção superficial de poluente. Os ensaios mostraram que a capacidade fotocatalítica do óxido de zinco foi prejudicada, provavelmente durante a síntese da solução precursora. Algumas caracterizações, como difração de raio-x, DRX, podem auxiliar em possíveis respostas de direcionamento para os estudos futuros. Dessa forma, são necessárias novas adaptações na metodologia para que os resultados mais satisfatórios sejam alcançados. Agradecemos a atenção.